Olá, seja bem-vindo a mais uma edição, a mais uma atualização profética. Ontem nós mostramos o que aconteceu em uma grande conferência da Associação Nacional dos Legisladores Cristãos Americanos. Hoje nós vamos dar prosseguimento mostrando ainda mais depoimentos, mais pronunciamentos de legisladores que participaram deste evento. Nós vimos, irmãos, que houve uma conferência de fato este mês, no contexto da celebração dos 250 anos da América, e esta conferência atraiu legisladores e influenciadores para uma grande conferência. Entre os participantes estavam membros do Congresso e outras figuras políticas de destaque, e também políticos conservadores, pastores. Pastores também estavam lá. O que é que os pastores estão a fazer em encontros políticos, em encontros com legisladores? Isto chama-nos muita atenção. Vamos lá escutar, irmãos, o que estes grandes e influentes legisladores cristãos americanos estão a nos dizer. Vejam aqui. Meu propósito ao fazer parceria com vocês não é apenas conquistar vitórias legislativas, embora isso seja importante. Trata-se de ajudar a moldar a nossa cultura. Porque cada proclamação ensina algo, cada observância conta uma história sobre aquilo que a sociedade valoriza. Cada resolução nos conecta com a nossa história e todo direito concedido por Deus deve ser protegido pela lei. Todos nós sabemos que as leis não podem produzir um reavivamento espiritual, somente Deus pode fazer isso. Mas os legisladores podem ajudar a preservar as condições nas quais a fé floresce. Interessante o que este homem diz. Eles estão cientes de que a fé não pode ser imposta, ou seja, que a lei não pode produzir um reavivamento nacional. Eles estão cientes disto. Mas dizem que o trabalho que os legisladores americanos têm é de criar condições para que a fé floresça. Criar condições para que a fé floresça, para que a igreja cresça, para que a América viva esta moralidade. Irmãos, para aqueles que vêm acompanhando as atualizações proféticas, não é a primeira vez que nós ouvimos este tipo de coisa. Quero vos mostrar o vídeo de uma outra conferência, depois nós voltaremos para esta, mas quero vos mostrar um vídeo de outra conferência realizada por conservadores americanos, a conferência do empoderamento cristão. O que eles falam lá? É muito parecido com o que este homem aqui falou, de que os legisladores devem ajudar a criar condições. Só que neste pronunciamento, eles dizem que uma das coisas que os legisladores devem trazer de volta, ou uma das coisas que cria condições para que a fé floresça, é o descanso dominical por lei. Não são minhas palavras, escutem aqui. A autoridade civil deve proteger ativamente as condições sobre as quais a igreja pode reunir-se, adorar e cumprir sua missão pública. As antigas leis dominicais americanas, conhecidas como Lei Jesus, são um exemplo histórico claro disso. Portanto, algo como as leis dominicais faz parte do legado histórico dos Estados Unidos, pelo menos da forma como conhecemos. Evidentemente, a questão é complexa. Alguns estados possuíam religiões oficialmente estabelecidas, mas essas estruturas foram abolidas em 1833. Posteriormente, a primeira emenda da Constituição passou a ser aplicada também aos estados. No entanto, mesmo a primeira emenda, no início da experiência americana, não eliminava a possibilidade de haver algum tipo de promoção pública da verdadeira religião em diferentes níveis da sociedade. Meus amados irmãos, esta é uma declaração muito séria. Qual é o exemplo claro do que acontece quando o Estado promove, quando o Estado cria as condições para o florescimento da fé? Qual é o exemplo claro? As leis dominicais. Falou ele.
a Blue Law, as leis sabáticas. Ele diz que as leis dominicais fazem parte do legado histórico dos Estados Unidos da América. Por que eles estão a festejar 250 anos da América? Não é para resgatar os princípios dos pais fundadores? Não é para resgatar o legado histórico da América? Ele está a dizer que o descanso dominical faz parte do legado histórico da América. Vamos ver outro vídeo, só para vos provar que quando eles dizem que o Estado ou o magistrado civil deve criar as condições para que a religião floresça, estão a falar da imposição do descanso dominical também. Escutem Stephen Wolf falando aqui. Há duas formas principais pelas quais uma sociedade se organiza, através das leis civis e dos costumes sociais. Quando são justas, as leis civis são consideradas ordenanças de Deus e por isso têm autoridade sobre a consciência humana. Isso acontece porque as leis justas derivam da lei moral divina. A lei de Deus visa o bem-estar e a felicidade das pessoas, e a felicidade suprema é encontrada na vida eterna. Por essa razão, a legislação civil deveria orientar a sociedade para aquilo que favorece a vida espiritual, como a palavra de Deus e os sacramentos. Embora o governo não possa obrigar ninguém a crer no Evangelho, nem a adorar a Deus sinceramente, ele pode criar condições favoráveis para que o culto religioso seja realizado com tranquilidade e sem distrações. Dessa forma, além de promover a justiça entre os cidadãos, a autoridade civil poderia regulamentar o dia de sábado, por exemplo, reduzindo atividades e preocupações do cotidiano para que possam impedir ou dificultar a participação no culto dominical. Os irmãos percebem que eles sempre dizem que, embora o governo não tenha poder ou autoridade para obrigar as pessoas a ter fé ou a acreditar em Deus, o governo pode criar condições para que a fé prospere. Pode criar condições, disse Stephen Wolf, criar condições para que a adoração seja imperturbável. Criando o quê? Fechando tudo no domingo, para que haja uma adoração dominical sem perturbação. Então vejam que, embora eles acreditem que a lei, ou seja, que a fé não pode ser legislada, estão a propor que possa se legislar um dia de adoração, para que não haja distrações e assim a fé possa prosperar na sociedade. Isto é muito interessante. E é um argumento muito esperto, não acham? Porque vem com aquela ideia de que não queremos obrigar ninguém. Apenas estamos a promover o quê? O bem, o crescimento da fé. Isto é muito estranho. Vamos voltar para a conferência da Associação Nacional dos Legisladores Cristãos. Vamos continuar escutando o que eles disseram lá. Vejam só. Permitam-me fazer uma pergunta. Quantas vezes vocês acham que a imagem dos 10 mandamentos aparece no plenário da Suprema Corte dos Estados Unidos? A resposta é 43 vezes. Os 10 mandamentos aparecem 2 vezes nas portas de saída do tribunal, esculpidos nos painéis inferiores de madeira de cada porta. Eles também aparecem 40 vezes nos portões de bronze que se estendem ao longo das laterais do plenário em ambos os lados. Além disso, na parede acima do ombro esquerdo dos juízes, há um friso representando grandes legisladores da história. Esculpido no granito, encontra-se Moisés, segurando os 10 mandamentos escritos em hebraico, olhando para baixo em direção aos juízes da Suprema Corte. Muito interessante este discurso. E a pergunta que eu faço, aonde é que ele quer chegar com isto? Quando diz que na Suprema Corte tem uma imagem de Moisés
com os seus olhos virados para os legisladores, ou seja, para os juízes da Suprema Corte. Ele menciona que os 10 mandamentos estão em toda parte da Suprema Corte. Eles querem legislar os 10 mandamentos, legislar a lei de Deus na nação. Alguém vai dizer que é bom. Deixe-me vos dizer que sim, é bom. Mas a lei de Deus não termina só no matar, não matar, o que é bom para a sociedade americana. A lei de Deus não termina só no não adulterar, o que é bom para a sociedade americana. Não termina apenas no não cobiçar a mulher do seu próximo, que é bom para a moralidade. A lei de Deus inclui o dia de sábado, como e quando se deve adorar. A verdadeira lei de Deus fala do 7º dia da semana estabelecido por Deus na criação. Mas o homem do pecado, aquele que mudou os tempos e as leis, transferiu o sábado do Senhor, que agora é pisado a pés, pelo primeiro dia da semana, o domingo, que exalta sua autoridade no mundo. E o mundo protestante se dobra em adoração a esse ídolo. Os legisladores cristãos americanos estão a perseguir as leis dominicais. Não há dúvidas, meus irmãos. Eles farão de tudo para impor os 10 mandamentos na América. A pergunta que eu faço é, afinal de contas, segundo os protestantes evangélicos, os 10 mandamentos não foram abolidos? Não. De fato, eles não acreditam que os 10 mandamentos foram abolidos. Acreditam apenas que o sábado foi abolido. Lemos aqui, o grande conflito, 592. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governadores e legisladores, a fim de conseguir o favor público, vão ceder ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. Com base nesta declaração do Espírito de Profecia, ainda acreditamos que tudo isto não passa de coincidência ou que isto não significa nada para nós? Escreva nos comentários. Que possamos nos preparar para estes momentos. Deus abençoe sua vida. Nós nos veremos amanhã, pela graça do Senhor, para mais uma atualização profética.